Sabe, tem coisas que já nascem com um propósito muito claro, né? Mas tem outras que acabam encontrando o seu lugar no mundo quase que por acidente. E a história que a gente vai desvendar hoje é exatamente sobre isso. Sobre um desses acidentes geniais que, sem querer, mudou o som da música para sempre. Pensa naquelas invenções que já chegam chutando a porta, sabe? Aquelas que foram criadas com uma missão muito clara: redefinir tudo. São ferramentas, instrumentos que, desde o primeiro rascunho, já eram pensados para serem, assim, revolucionários. Só que, vamos combinar, a grande maioria das coisas não é assim. A maioria das criações não tem essa ambição toda, não. Elas são feitas para funcionar, para serem confiáveis, resolver um problema bem específico e cumprir sua função, sem surpresas, de forma bem previsível. E é exatamente aí, nesse ponto, que a nossa história de hoje começa. A gente vai falar de um equipamento que se encaixa perfeitamente nessa última categoria, mas que também é bem raro: o pedal Boss HM2. Olha, ele não foi nem de perto projetado para ser uma lenda, mas ele se tornou uma. Então, para a gente entender como esse monstro nasceu, a gente precisa voltar um pouco e entender o que o criador queria fazer. Lá no comecinho dos anos 80, a Boss era o oposto do caos. O nome da marca era, na verdade, sinônimo de controle, de ordem, de confiabilidade total. A reputação da Boss foi toda construída em cima disso. Ferramentas de altíssima qualidade e, mais importante, totalmente previsíveis. Pensa nos pedais clássicos deles, tipo o DS1, o SD1. Eles já tinham criado um padrão. Eram pedais robustos, super consistentes e que faziam exatamente o que prometiam, sempre. A filosofia da empresa era eficiência, não era anarquia sonora de jeito nenhum. E o HM2, ele nasceu justamente daí, de uma necessidade bem prática, nada de visão radical. Era 1983 e o mercado pedia um som mais pesado. Sabe, uma distorção mais agressiva, mas que funcionasse bem até naqueles amplificadores mais simples que não tinham o calor das válvulas. O HM2 foi a resposta da Boss para esse problema bem específico. Então tá, a Boss foi lá e projetou uma solução. Só que, sem ter a menor ideia, eles acabaram escondendo um poder assim imenso e totalmente inesperado dentro do circuito daquele pedalzinho preto e laranja. A chave de tudo estava ali, na eletrônica. E o mais curioso é que o circuito do HM2 não tem nada de radical no começo. Pelo contrário, o início dele é super familiar, bem seguro, seguindo à risca o padrão da Boss. O buffer de entrada, o primeiro estágio de ganho, é tudo praticamente idêntico ao do famoso DS1. A ideia ali era só preparar o sinal da guitarra e não destruí-lo. Só que é exatamente aqui que a previsibilidade vai para o espaço. Depois dessa preparação inicial, o sinal não sofre a distorção de uma vez só. Não, ele passa por vários estágios de ganho, um em cascata atrás do outro, como se um fosse empurrando o outro. E a cada passo, a saturação vai se acumulando, o som vai ficando mais denso, mais e mais comprimido. A distorção para de ser uma coisa isolada e vira um processo contínuo. Não é mais como ligar um interruptor. É mais como uma avalanche que vai se construindo pouco a pouco, sabe? Isso faz o sustain ficar quase infinito e a textura do som, nossa, fica incrivelmente densa. Mas olha, mesmo com toda essa saturação em cascata, o pedal ainda não era um monstro que a gente conhece hoje. O verdadeiro segredo, o ponto de virada mesmo, estava escondido num componente bem específico, um equalizador ativo e um equalizador extremamente poderoso. E o mais irônico é que esse equalizador não foi feito para ser uma ferramenta de som extrema, de jeito nenhum. A intenção dos engenheiros da Boss era que ele fosse só uma ferramenta de compensação, para, sei lá, ajustar o som para diferentes guitarras, diferentes amplificadores. Ninguém, em sã consciência, imaginou que alguém ia girar os botões até o máximo, usando aquilo como uma verdadeira arma sônica. E é aí que a gente chega no momento crucial da história. O momento em que os músicos simplesmente decidiram ignorar o manual e ignorar o uso que era para ser dado ao pedal. E foi assim que eles descobriram a verdadeira natureza que morava ali dentro. Foi uma pergunta bem simples que destravou tudo, na verdade. Uma pergunta que acabou revelando um som lendário e definiu todo o futuro do HM2. A pergunta era: e aí? O que acontece se a gente simplesmente girar tudo no máximo? E a resposta? A resposta foi uma coisa bizarra, única. Com tudo no talo, os vários estágios de ganho e aquele equalizador extremo, eles entraram em colisão. As frequências médias, elas simplesmente sumiram, foram engolidas. Os graves viraram uma força da natureza, uma coisa absurda. E os agudos ganharam uma textura áspera, cortante, quase como uma serra elétrica. O som se transformou por completo.
Já não soava mais como um amplificador com distorção. Passou a soar como uma máquina. O som do HM2, quando levado a esse extremo, não tinha mais nada de orgânico. Era mecânico, industrial, brutal. Era literalmente o som de uma máquina de destruição sônica. O mais irônico de tudo é que esse som não fez sucesso nenhum, pelo menos não comercialmente. O HM2 não achou seu espaço no mercado dos anos 80 e, por causa disso, acabou sendo descontinuado. Só que a história dele estava longe de acabar. Ela só se mudou para outro continente. A jornada desse pedal foi uma verdadeira montanha-russa. Ele foi lançado lá em 83, foi um fracasso de vendas e acabou descontinuado no final da década. Mas aí, já no comecinho dos anos 90, bem longe dos grandes centros, umas bandas de death metal lá na Suécia redescobriram o pedal. E eles perceberam que aquele som errado, aquele som que ninguém queria, era exatamente o que eles estavam procurando. E foi assim que uma coisa que a Boss via como um efeito colateral, um problema indesejado de um design elevado ao extremo, acabou virando a espinha dorsal de um gênero musical inteiro. O erro virou assinatura. Aquele som de serra elétrica se tornou oficialmente o som do death metal sueco. Agora, vale a pena a gente parar e pensar um pouco no legado desse pedal. Porque o HM2 não é só um equipamento de guitarra. Ele é um símbolo de como uma criação pode, muitas vezes, escapar completamente do controle de quem a criou. E essa ideia é fundamental para entender essa história. O verdadeiro significado do HM2 não foi definido pelos engenheiros da Boss. Foram os músicos, os usuários, que o adotaram e o transformaram. Foi a cultura musical que deu a ele a sua verdadeira identidade num processo poderoso de ressignificação. Pensa bem. Ele foi feito de peças super conhecidas, mas se transformou em algo completamente novo nas mãos de quem ousou ir além do que estava no manual. É por isso que a metáfora do Frankenstein eletrônico é perfeita. O pedal foi montado com componentes que todo mundo conhecia, mas nas mãos de artistas que ignoraram as regras, essas mesmas peças deram vida a uma coisa totalmente nova, inesperada e, claro, muito poderosa. Fica bem claro, né? O impacto que os designers queriam era uma coisa modesta, bem limitada. Mas o impacto da descoberta acidental dos músicos, esse foi imenso. Chegou a definir um gênero musical e criou um legado que está aí até hoje. No final das contas, a criatividade de quem usou o pedal superou e muito a intenção original de quem o projetou. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão. A história do HM2 serve para lembrar que, às vezes, os maiores saltos, as maiores inovações não vêm de um plano super meticuloso. Elas surgem do inesperado, da curiosidade, do acidente. E a pergunta que fica no ar é: em que outros lugares a verdadeira inovação pode estar escondida? Não num plano perfeito, mas sim num erro magnífico.